Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast O Assunto É. Eu sou Rebeca Marinho, sou uma mulher parda de cabelos longos e estou vestindo uma blusa vermelha e uma calça preta. Olá, eu me chamo Ana Paula Nóbrega, sou uma mulher branca de cabelos castanhos escuros abaixo dos ombros e estou vestindo uma camisa no tom de roxo. E para contribuir com a nossa conversa de hoje, estamos aqui com o juiz José Dantas de Paiva, que é juiz coordenador estadual da Infância e da Juventude do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte. Hoje, do nosso bate-papo, iremos falar um pouco sobre o panorama de adoções aqui no nosso estado do Rio Grande do Norte e também conhecer sobre a programação da Semana Estadual da Adoção, que é realizada todos os anos pelo Tribunal de Justiça do nosso estado. Seja bem-vindo, doutor. Eu agradeço o convite e também me auto-identificando. Eu sou uma pessoa de estatura média, cabelos grisalhos, tanto o cabelo quanto o bigode, uso óculos de cor branca. Estou nesse momento de paletó, de terno preto, né? E eu vim aqui conversar com vocês sobre o tema que vocês já anunciaram. Bom, para iniciar a nossa conversa, nós trouxemos alguns dados que foram publicados no site do Tribunal de Justiça do RN. De acordo com as estatísticas, houve uma estabilidade em relação à quantidade de adoções registradas entre os anos de 2023 e 2024 aqui no RN. Em 2023, nós tivemos 50 adoções, enquanto em 2024 tivemos 51. O senhor considera essa estabilidade boa? Sim. A adoção, para dar certo, não significa dizer que ela tenha que a cada ano aumentar. Isso seria o ideal, porque nós sabemos que ainda nós temos hoje grupos de crianças e adolescentes que estão aptos à adoção, aguardando uma família. E essas pessoas ainda não foram adotadas. Então, significa dizer que quanto mais adoções, melhor. Agora, mesmo que seja um número menor, não significa dizer que não está dando certo. Pelo contrário, talvez seja por conta da quantidade de crianças que não estejam aparecendo, quantidade no bom sentido. Mas às vezes não tem crianças para adoção. As pessoas pensam sempre que tem crianças, entre aspas, sobrando para adoção. E temos, né, crianças hoje aguardando uma família, e também temos pretendentes à adoção, e esse número nem sempre bate. E dificilmente eles baterão. Por quê? Porque o perfil desejado ainda hoje, por parte de quem quer adotar, é um perfil de crianças recém-nascidas, de crianças de cor branca, e recém-nascidas de cor branca, e vou até ao extremo. Algumas pessoas, por incrível que pareça, ainda procuram uma criança que tenha a aparência da família deles, né? Então isso é muito difícil de ocorrer, pode ocorrer. Eu digo sempre às pessoas que não se preocupem com isso, que na medida que a criança vai crescendo, ficando adolescente, naturalmente essa pessoa que foi adotada, esse filho adotivo ou essa filha adotiva, vai se parecer com os pais, pelo menos no comportamento. Sim. Então não deve ser uma preocupação. Mas ainda hoje o perfil de quem quer adotar é esse perfil. É de crianças recém-nascidas, de cor branca, e que não tem problemas de saúde, né? Também eles terminam, eu não vou dizer escolhendo, mas muitas vezes tentando levar para a adoção o desejo deles. Ninguém pode aqui criticar de uma forma radical e dizer que as crianças estão lá aguardando porque não está dentro do perfil de quem quer adotar. Mas é um desejo da pessoa adotar realmente uma criança recém-nascida. Isso é um preconceito? Não. É um desejo de quem quer adotar, de adotar uma pessoa que seja recém-nascida para que possa conduzi-lo na formação. Então isso é até que é aceito. Mas nós aproveitamos sempre os momentos fortes da adoção, como agora no mês de maio nós vamos comemorar não só a semana, mas o mês da adoção. Sim. E nós trabalhamos, tentamos sensibilizar a sociedade para quebrar esse e aí de uma forma bem saudável conceito, para dizer que a adoção de uma tardia, uma adoção de um adolescente, criança de grupos de irmãos, crianças com deficiências, crianças com a cor diferente da cor da pele de quem vem adotar, também são adoções idôneas, saudáveis e que dão certo, né? Então as pessoas não devem se preocupar muito com isso. É tanto que no período que a pessoa requer a adoção, o processo de habilitação, eles deverão necessariamente passar por um curso de formação, né?
Um curso que é ministrado pelos técnicos da Justiça da Infância e Juventude. E no momento dos cursos, eles têm a oportunidade de visitarem as unidades de acolhimento, onde estão as crianças e adolescentes aptas à adoção. E muitas vezes aquele que indicou uma criança, e na hora que visitam a instituição, eles começam a mudar o perfil. Se antes ele dizia, eu quero uma criança de no máximo até 3 anos, então ele já altera esse perfil para dizer, não, eu quero uma criança de até 7 anos. Quem disse até 7 anos já aumenta o perfil para 10 anos. Quem aumentou para 10 anos já pode pensar no adolescente, né? E aí esses cursos têm também esse objetivo, além de formar, tentar mudar preconceitos ou a consciência de quem quer adotar. E também esses momentos fortes têm esse condão de sensibilizar a sociedade, para dizer que adotar é nobre, independentemente da idade, da situação da criança, a situação de saúde, situação jurídica, social. Então, a adoção é um ato de amor. E se sendo um ato de amor, pode dizer isso de uma forma mais profunda, então você não pode estar escolhendo, você não pode estar dizendo, eu só adoto se for uma criança recém-nascida. E tem consequências, né, quando alguém indica um perfil desse. Por que tem consequências? Porque nós não temos crianças recém-nascidas. Significa dizer que quem indicou uma criança recém-nascida vai demorar na fila de espera. Na fila de espera para adoção. Por quê? Porque aquele que indicou um perfil maior vai ter mais chances. Então alguém diz, olha, faz 3 anos que eu estou numa fila de espera. É comum a gente ouvir isso nas audiências públicas, nas audiências judiciais, e eu não consigo adotar. E nós perguntamos, qual foi o perfil que você indicou? Uma criança recém-nascida. E eu respondo, nós não temos crianças recém-nascidas, né? Dificilmente chega uma criança apta à adoção com essa idade. Agora, se você desejar de uma criança, uma adoção tardia, de uma criança com mais idade, aí é possível chegar com mais celeridade. Entendi. E a gente falando neste ano de 2025, tudo bem que a gente ainda está nos meses iniciais, digamos assim, mas o senhor considera que tem boas expectativas, talvez até para aumentar o número de adoções neste ano? Sim, por quê? Porque nós percebemos ao longo do tempo, apesar de uma estabilidade nos pedidos nas adoções de 23 e 24, que são números consideráveis, né? Mais de 50 adoções, exato. Em 2 anos, mais de 100 adoções, são números consideráveis. Mesmo que fosse um número menor, já era de grande valia. Mas as nossas expectativas são boas, por quê? Porque esse número vem aumentando a cada ano. A cada ano que se passa, e eu já estou aqui à frente da Vara da Infância e Juventude há um certo tempo, na coordenadoria eu estou há mais de 10 anos, como juiz da primeira vara há mais de 30 anos. Então a gente vê esses números aumentando, né? E isso é bom, a gente percebe que as pessoas estão mais abertas, né? E nós, no período da sensibilização, nós visitamos instituições, nós visitamos escolas, hospitais, associações, o poder público também, levando a mensagem da sensibilização. E isso mudou muito. Uma das mudanças perceptíveis, perceptível é exatamente em relação à idade. Essa idade, no passado, ela era bem maior, chegava a quase 100%. Foi diminuindo, chegou a 70% e hoje está em torno de 60%. Em termos de preferência por crianças com mais idade. Então nós esperamos sim que em 2025 esse número seja maior do que os números anteriores. Entendi. E essas estatísticas, como o senhor acabou de comentar, podem ter relação direta com a questão dos desafios que muitas famílias encontram durante o processo ali de adoção? O senhor considera que existem desafios aqui no nosso estado? Desafios eles sempre vão existir, né? E nós tentamos sempre superá-los e facilitar, ser menos burocrático no processo de adoção. Não que o processo em si seja burocrático. O que nós devemos levar em consideração é que deve ser um processo seguro. Sim. E o processo, para ser seguro, ele tem que obedecer etapas e fases, né, do processo. Você não pode entregar uma criança a qualquer um. Porque essa criança que vai para a adoção, ela já passou por alguns momentos de perda.
né? Ela saiu de uma família natural, biológica, Sim. por alguma razão qualquer, pode ter sido violência sexual, violência doméstica, agressões físicas, psicológicas, abandono material, intelectual. Então, diversas razões fazem com que uma criança saia da família natural e vá para uma família substituta, Sim. uma outra família, mediante a adoção. Então, você não pode permitir que uma criança saia de uma família porque já passou por uma série de sofrimentos e entre noutra família que, porventura, tem o mesmo comportamento. Então você tem que ter cuidado. Então o processo ele não tem essa burocracia, ele tem uma gestão, né? E dentre esses valores nós temos que observar a questão da segurança. A criança não pode ir para uma nova família e depois ser devolvida. E alguém pergunta, mas isso já ocorreu? Sim. Eu já recebi várias crianças devolvidas por quem adotou-as durante um certo tempo e essa criança foi para uma outra adoção. Eu já fiz a adoção de uma criança mais de uma vez, 2, 3 vezes. Então a gente não pode ficar preocupado com o tempo. O tempo é fundamental. Mas uma das questões que nós observamos nesse processo de adoção é exatamente a segurança jurídica. Justamente das crianças e dos adolescentes aqui no nosso estado. Principalmente de adolescentes, né? Entendi. A adoção de adolescentes ela é mais complexa. Por quê? Porque o adolescente ele já tem uma formação. Exato. Até para aprender a chamar os pais adotivos de pais, sim, isso leva tempo. E também os pais adotivos chamá-los de filhos demandam um certo tempo. Então, a gente não pode simplesmente pegar uma criança e jogar dentro de outra família sem qualquer preparo. Então, tem que ser preparado tanto a criança, o adolescente, quanto aqueles que vão adotar. Tem que ser uma preparação. Até a preparação leva tempo. Por isso a necessidade de cursos de preparação para os pretendentes. Esses cursos são essenciais. Não significa dizer que em 30 dias, no estágio de convivência ou durante um curso com a carga horária de 20 horas, você vai formar pais, né? A paternidade, principalmente a responsável, ela se fortalece com a relação filial, com o passar do tempo, né? E aí nós entregamos ou concluímos uma adoção, nós constituímos um novo vínculo filial de paternidade, mas nós não nos comprometemos a acompanhá-los depois da adoção. Agora, se eles precisarem de ajuda, aí nós estamos prontos para ajudá-los. E hoje existem, né, entidades não governamentais que são especializadas no preparo de pretendentes à adoção e também no pós-adotivo. Nós não temos um programa específico de pós-adoção. Nós nos colocamos à disposição. Se os pretendentes, os pais adotivos e até mesmo o filho adotivo precisar de ajuda, aí nós estaremos prontos para acolhê-los. Em relação às pessoas que estão interessadas em entrar no processo de adoção, quais são os requisitos necessários para conseguir adotar uma criança? Tem requisitos objetivos, né? A lei diz que qualquer pessoa que tenha mais de 18 anos, independentemente do estado civil, pode adotar. Então a pessoa tem que ter uma idade mínima, 18 anos. Alguém diz, mas é muito jovem. Eu nunca vi a adoção de alguém com 18 anos, até porque existem outros critérios. Por exemplo, a diferença, os adotantes, os futuros pais adotivos, para os adotandos, os filhos que serão adotados. Sim. Tem que ser uma diferença de 16 anos. Isso é um outro requisito. Então quem tem 18 anos, em tese, só poderia adotar alguém com menos de 2 anos de idade. E não tem, né? Então dificilmente alguém com 18 anos vai adotar. Mas a lei diz que, independentemente do estado civil, pode ser casado, solteiro, divorciado, viúvo, além de outros requisitos subjetivos, aí tem a questão da idade mínima, 18 anos, diferença de 16 anos entre os pais adotivos, os pretendentes à adoção e os adotandos, aqueles que serão adotados. Não pode ser os ascendentes, os avós não podem adotar, e nem o irmão pode adotar o outro. Se bem que o STJ agora, o Superior Tribunal de Justiça, flexibilizou esses critérios, desde que haja um vínculo forte que foi criado durante um certo tempo entre um adotante e um adotando, né? De repente alguém cria uma criança há mais de 3 anos, né? E não preenche esses requisitos. Então o CNJ diz que com o objetivo, o intuito de proteção integral, alguns requisitos que são legais, objetivos, poderão ser flexibilizados.
Dentre eles, por exemplo, nós já vimos muito, essa diferença, ela pode, dependendo de cada caso, pode cair, e também a adoção dos avós. Mas a proibição continua. Em casos excepcionais é que o STJ quebrou esses critérios objetivos. E aliados a esses critérios que são objetivos legais, tem outros de ordem subjetiva, né? Nós perguntamos sempre a quem vai adotar: qual é o seu objetivo? O que é que o leva a adotar? Quais são as motivações para a adoção? E a pessoa vai dizer quais são as motivações. Geralmente é porque quem quer adotar não pode ter filhos biológicos. Então essa é a primeira motivação. Aí depois dessa vem outras, como por exemplo, aumentar a família. Tem gente que adota por solidariedade, diz: não, eu quero diminuir o número de pessoas na rua, vamos adotar. Que por si só, se for só por esse motivo, não é suficiente. Porque eu já vi gente adotar que quis ser solidária, né, pessoas solidárias, e adotou por solidariedade. E quando esse que foi ajudado não correspondeu às expectativas de quem o adotou, aí volta para o filho e diz: é isso mesmo, né? Eu tirei você dentro de uma creche, de um abrigo, não sei de onde, da rua, e você me paga desse jeito. Então a gente tem que trabalhar muito isso. Fui procurado recentemente por uma pessoa que tem uma certa idade e queria adotar um adolescente. Ela disse: mas a senhora quer adotar por quê? Não, é porque eu estou ficando idosa, eu preciso de uma pessoa para ficar comigo. Aí eu disse: a senhora já analisou as consequências de uma adoção, de ter um filho nessa idade? Já. E quando essa adolescente que a senhora quer adotar quiser sair à noite para ir para uma festa, tem 16 anos, a senhora vai deixar? Eu disse: depende. Vai abrir a porta de madrugada? Quando a senhora quiser viajar para algum canto e ela quiser ficar em casa com o namorado, a senhora vai deixar? A senhora precisa de um cuidador e não de uma filha. Então são essas coisas que nós enfrentamos na adoção. Sim. Então a motivação, ela é importante. Nós temos que trabalhar muito isso com aquele que quer adotar, né? Mostrar os prós e os contras, né? Os prós e os contras. E falando dos adolescentes. Quando o adolescente completa 18 anos, por exemplo, e ele ainda não foi adotado, ele deixa o sistema de acolhimento automaticamente? Como é que acontece com esses adolescentes? Há casos em que muitos adolescentes vão para a instituição porque ficaram órfãos, já tinham uma certa idade, né? Morreu o pai, morreu a mãe, eles não tinham para onde ir, não tinham para uma família extensa, que nós chamamos, que a lei criou o conceito de família extensa. E não tem um avô, não tem um tio, não tem ninguém. Então vão para uma instituição, às vezes grupos de irmãos, 2, 3, e essas pessoas já chegam com uma certa idade. Sim. Né? Já chegam com uma certa idade e pelo fato de pertencer a um grupo de irmãos, já terem uma certa idade, então dificilmente eles serão adotados. Porque as pessoas geralmente querem adotar né? E não um grupo de irmãos. E querem adotar crianças e não adolescentes. E eles vão permanecendo dentro da instituição, porque quanto mais idade eles têm, mais invisíveis eles se tornam, né? Deveria ser o contrário, mas não. Eles se tornam completamente invisíveis. Quem vai visitar uma instituição tem crianças e tem adolescentes. Quem entra só olha para as crianças. Sequer olha de lado para ver que tem um adolescente ali. Sim. Então muitas vezes eles vão ficando dentro das instituições, né? E se não houver um preparo nesse período, preparo de inclusão social, cursos de profissionalização, continuidade dos estudos, para que ele ganhe autonomia e depois saia, eles vão sofrer porque eles não têm para onde ir e depois dos 18 anos eles são desligados. Entendi. E literalmente vão para as ruas. Não tem para onde ir. A lei prevê um sistema de república para a idade de 18 a 21 anos. Mas hoje nós não temos no Brasil muitas repúblicas. Nós temos, aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, nós não temos um sistema de república. Que poderia ficar com um adolescente ou com um jovem entre 18 e 21 anos. Mas nós não temos. Então, eu conheço vários casos de adolescentes que estavam nas instituições, completaram 18 anos, foram desligados e hoje são moradores de rua. É uma realidade. Uma triste realidade. Triste, mas verdade.
E a gente vê muitos casos também de bebês que são deixados nas ruas, geralmente dentro de caixas de sapato, que as pessoas abandonam. Né, viu casos assim. Como é que essas crianças elas entram dentro da casa de acolhimento e adoção? Quando a criança é exposta ao abandono, às vezes à porta de alguém, às vezes nas praças públicas, logradouros, até dentro de lagoas, né? A gente já ouviu histórias parecidas. Essa mãe o abandonou por alguma razão qualquer. Ela tem as motivações dela, né? Nem sempre legítimas e legais, mas tem as motivações. Ela pode ter abandonado no estado puerperal, né? E aí nós temos a obrigação de ir buscá-la. Quem é essa mãe? Procurá-la, para saber se ela, né, passado aquele momento difícil, ela pode receber o filho de volta, como já ocorreu aqui em Natal comigo. De uma criança que foi exposta ali no baldo. Depois nós procuramos a mãe, nós descobrimos onde a criança tinha nascido, porque às vezes tem alguma coisa dentro da caixa de sapato, de um cesto, e aí termina descobrindo quem é a mãe. E nós vamos atrás. Se de fato ela está numa situação boa, e aí argumenta o arrependimento, e ela tem uma certa estrutura para continuar com o filho, o apoio da família, é possível essa devolução para a mãe, a entrega para a mãe natural, biológica. Mas em outros casos não. Uma mãe que mata o filho, uma mãe que expõe o filho, ela tem, se ela não for bem orientada durante a gestação, ela às vezes termina cometendo esse ato de loucura. Mas se ela tiver conhecimento, por exemplo, que a família vai aceitá-la, porque é um dos casos de mães que abandonam os filhos, é porque ela engravidou, não foi uma gravidez planejada, ela é rejeitada pelos pais, pela família natural, família extensa, então ela não tem apoio de ninguém. Então ela termina expondo, né, e abandonando o filho. Mas se ela tiver esse apoio, então ela dificilmente o fará. Mas se ela tomasse conhecimento, por exemplo, de um programa que nós temos chamado Atitude Legal, dentro de uma previsão legal que existe no Estatuto da Criança e do Adolescente, da entrega voluntária, onde ela vai ser acolhida pelo sistema de justiça e também da rede de proteção, porque se ela disser isso na maternidade, no hospital, numa UPA, as pessoas já estão sabendo, já conhecem esse programa da entrega voluntária, do Atitude Legal do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte, quando eu digo judiciário, da coordenadoria mais abrange o Estado todo. Então, se essa informação chegar para ela, então dificilmente ela vai entregar. Por quê? Porque ela vai saber que tem um sistema, tem uma equipe técnica de profissionais, psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, que vai recebê-la sem criticá-la, sem dizer que ela está cometendo um ato de desatino, entre aspas, mas a entrega voluntária é um ato de amor, porque protege o filho. Exato. Né? Ela não faria isso. Às vezes é ignorância e desconhecimento. Então, voltando ao mês da adoção, o tema será a entrega voluntária, o Atitude Legal. Para divulgar mais do que nós já divulgamos, que existem técnicos no Poder Judiciário e também da rede de proteção que recebe, acolhe essa mãe de uma forma bem carinhosa, né, respeitosa, com dignidade, acolhe a mãe e acolhe a criança. Né? Quando acolhe a mãe e a criança, então essa criança é recebida pelo Poder Judiciário, essa mãe é ouvida, e essa criança será de imediato entregue a uma família a um pretendente previamente cadastrado, que está no cadastro há 1 ano, 2 anos, 3 anos, e é o primeiro da fila. Nós não podemos quebrar essa fila só por questões excepcionais que a lei prevê, mas é observar a fila, o primeiro, o mais antigo, e entregar essa criança, né? Então existe esse programa que acolhe a mãe e a criança. Se todos tomarem conhecimento disso, jamais isso vai ocorrer. Isso no passado era mais comum, hoje é mais difícil, mas ainda acontece como aconteceu recentemente, né? Se caso essa mãe que entregou a criança se arrependa depois da entrega, existe algo que ainda possa ser feito para reverter a situação? Sim. Quando o juiz ouve essa mãe, porque qualquer declaração dela fora da justiça, extrajudicial, se ela assina um documento lá na maternidade dizendo que quer entregar o filho para adoção, essa vontade dela, e se traduz no consentimento, que é um dos requisitos da adoção, ele tem que ser ratificado em juízo, na frente do juiz, do promotor, do defensor, para que ela diga em juízo
né, na frente do juiz, em uma audiência, que o desejo dela é aquele, de entregar o filho para adoção. Mas mesmo assim, por uma questão de precaução, de prudência e cautela, o juiz, a lei dá 10 dias para que ela pense, repense e se arrependa, se for o caso. E aí, se ela se arrepender, aí a criança será devolvida para ela. E todo esse processo tramita em segredo de justiça, né? Além do segredo de justiça em si, também em sigilo absoluto. Para garantir uma maior proteção, não é isso? Proteção para a mãe e para a criança. Para a criança. Agora, recentemente, um caso recente, da semana passada, uma mãe entregou a criança em juízo, foi ouvida, concordou. Quando chegou em casa, por alguma razão externa, pode ter sido uma conversa com a mãe dela, com a avó da criança, com o terceiro, suposto pai. Aí ela ligou para a vara da infância, e não foi aqui em Natal, foi numa comarca do interior, dizendo: olha, eu estou arrependida, quero meu filho de volta. E a criança já estava sendo entregue à nova família. Só que a nova família já estava ciente, consciente que isso poderia ocorrer. Sim. E aí, quando estava entregando, no momento de tradição de entrega, aí a justiça recebe e manda suspender a entrega. E devolve para essa mãe. E ela diz: eu não posso ir buscar agora. Eu posso ir buscar na segunda-feira, pegar meu filho. Aí é outro dilema. E nesse intervalo, vai ficar onde? Sim. Aí o pretendente que queria ficar com a criança disse: eu posso ficar com ela? Eu disse: não. Você vai se apegar à criança. Vai ser um sofrimento para você. Mesmo que seja um curto período. Não pode. Então que você, é um sonho, né? excepcionalmente, poderá ficar com uma família acolhedora, previamente cadastrada no Poder Judiciário, no município, que é um programa municipal. E ainda, exceção ainda, mais do que outra exceção, é para uma instituição que nós temos para crianças recém-nascidas. Sim. Nessa situação. E aí a criança é devolvida. Ou em 10 dias ou em 3 dias. Mas nunca mais do que 10 dias ela permanece institucionalizada. Então isso ocorre. Então a mãe tem 10 dias para pensar. E se nesses 10 dias ela se arrepende, a criança será devolvida para ela. Aqui no Rio Grande do Norte, o senhor já presenciou muitos casos desse jeito, que muitas mães acabaram se arrependendo de deixar o filho ou a filha? Muitos casos. A maioria é de arrependimento. Porque ele só sabe o que é lidar com a mãe com sentimento de culpa quem acompanha esses processos. Sempre fica um sentimento de culpa por parte da mãe que entrega. Então, nós que somos sabedores dessa situação, nós temos que respeitar, né, acolher. É um direito dela e da criança. O direito da criança de conviver com a família natural e o direito dela e o dever de cuidar do próprio filho. Então, na maioria das vezes, não é casos de ficarem para adoção. Na maioria das vezes, elas se arrependem. Entendi. Tem muito mais casos de arrependimento do que de entrega definitiva. E nós ficamos felizes com isso, né? Porque às vezes a pessoa diz: mas vocês devolveram para a mãe? Sim, por que não? Podia ser entregue para adoção? Não. Quem deve primeiro adotar o filho é a própria família. Sim, é direito. E aí, até porque a entrega voluntária, o programa, não existe para obrigar a mãe a entregar o filho. Não. Existe para proteger a criança, para dar uma família a ela. E o primeiro direito da criança é de ficar com a família natural. Entendi. Independentemente da situação jurídica, que tenha recurso, que não tenha. Às vezes, famílias fragilizadas socialmente, nós acompanhamos esse processo quando ela se arrepende. Nós ainda passamos 180 dias acompanhando com a equipe técnica, porque às vezes ocorre também dela se arrepender porque alguém chega por trás em casa e diz: olha, traga seu filho e me entregue que eu crio. Às vezes um terceiro que não está no cadastro. Então a gente tem essa preocupação também. Então durante um certo período ela também é acompanhada. Para evitar que um terceiro interfira nesse processo. E tem. E não são casos raros também não. E falando das atribuições da Coordenadoria Estadual da Infância e da Juventude, do Tribunal de Justiça aqui do nosso estado, o senhor é o juiz coordenador e a gente presencia que a SEJA ela tem várias atribuições.
Várias atividades são desenvolvidas justamente para as famílias, para as crianças, na proteção dos adolescentes também. E a gente não pode esquecer da Semana Estadual da Adoção, que é realizada todos os anos. E aí a gente gostaria de saber como é que surgiu essa iniciativa. Essa iniciativa ela surgiu das demandas, né, em si. Porque às vezes a gente fazia uma semana informal, às vezes não tinha nem previsão legal, né? Sim. Porque o dia 25 de maio é o Dia Nacional da Adoção. E às vezes se resumia num momento de uma audiência pública na Câmara, ou na Assembleia Legislativa, ou numa palestra no auditório do tribunal, e era muito pouco. A gente sentia essa necessidade de ampliá-la. Então a demanda nos exigiu que esse momento fosse mais amplo, tivesse uma dimensão maior, que não ficasse restrita, por exemplo, só aqui em Natal. Sim, em algumas ações. Alcançasse o maior público. A gente teria que atingir um público maior. E aí nós começamos a ampliar. O que era um dia, nós passamos a fazer uma semana da adoção. E hoje é um mês da adoção. Não só em Natal, mas em todos os fóruns regionais do estado do Rio Grande do Norte. Nós temos 7 fóruns regionais no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. E cada fórum tem uma equipe técnica, né? E essa equipe técnica, ela se encarrega de fazer também essa mobilização e desenvolver várias ações, com palestras nas escolas, audiências públicas, nas câmaras municipais, a gente faz aqui na Assembleia Legislativa. Então nós ampliamos, nós chamamos a sociedade civil organizada para participar, os demais poderes públicos, também a rede de proteção, conselhos tutelares, conselhos de direitos, e também na área de saúde, maternidade, para explicar a questão da entrega voluntária, Sim. que acontece principalmente nas unidades básicas de saúde, agentes de saúde. Ano, né? Que é o tema desse ano. Que é o tema desse ano, né, do período da adoção, do mês da adoção. Então nós começamos a mobilizar. Então hoje nós temos ações e mobilizações em todos os fóruns regionais, em todas as comarcas do estado do Rio Grande do Norte. Por isso que eu disse anteriormente que a perspectiva e a expectativa são boas, né, de que o número de adoções aumente, porque na verdade a sensibilização ela começa nesse período, e não fica só nele. Sim. Isso acontece todos os dias, durante todos os meses, durante o ano inteiro. Mas é um momento importante porque a mobilização é maior, né? Então eu acredito que ela nasceu dessa demanda, né? E antigamente era só o dia da adoção. Nós começamos a fazer a semana depois de um mês. Hoje se tornou lei, né? Hoje é uma lei nacional e todos os estados fazem essa mobilização. E isso é bom, porque não só aumentou no Rio Grande do Norte, mas no Brasil inteiro. Há novidades para esse ano de 2025 na programação? Já existe, não? A programação? A programação está sendo concluída, mas ela repete algumas ações dos anos passados, como por exemplo, nós temos audiências públicas já agendadas na Câmara Municipal, com a Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente, também na Assembleia Legislativa. Nós temos a abertura aqui no Tribunal de Justiça com a palestra sobre esse tema, que será ministrado pelo Dr. Sérgio Maia, que é o juiz que faz adoções nacionais aqui em Natal. Nós teremos ações em todas as comarcas, também de audiências públicas, palestras nas escolas, caminhadas, né, no dia 25, envolvendo todos os órgãos, e também cursos que serão desenvolvidos nesse período, exatamente para atender já aqueles pretendentes à adoção. Nós fazemos também encontro de crianças que estão em situação de acolhimento, muitas delas já aptas à adoção. Nós nos reunimos com ela, nós temos atividades para ela. Por exemplo, ano passado nós fizemos uma atividade em parceria com o ABC, lá no estádio do ABC. Foi uma coisa fabulosa, né? Poderia ser também no América, eu sou ABCdista, mas poderia ser também no América. O importante é a ação, né? Ter um momento de lazer com elas. Então, são várias ações que discutem esse tema. Que tem tema central hoje, a entrega voluntária, dentro de um programa que existe no Tribunal de Justiça, pela coordenadoria, que é o Atitude Legal. E hoje nós temos pretendentes à adoção no nosso cadastro, mas agora em 2025 os números são 50 crianças e adolescentes aptos da adoção que estão no cadastro. Entendi. A maioria deles adolescentes ou crianças ou grupos de irmãos. E nós temos hoje
500 pretendentes à adoção ativos, porque elas não foram adotadas ainda, por conta do que nós discutimos há pouco tempo. A maioria desses que estão aptos à adoção são adolescentes, né? E nem sempre estão dentro do perfil desejado. Sim. E essas campanhas vêm para isso, para sensibilização. Pode ser que numa ação como essa do ABC, né, que nós fizemos lá, esse encontro com pretendentes e aptos à adoção, nós iremos fazer novamente, saia mais adoções de adolescentes, grupos de irmãos, o que nós pretendemos, né? E já fizemos 20 adoções este ano. Maravilha. Está bem pertinho de atingir o número desejado. Esse número consiga ser alcançado. Né? Isso até agora, no final de abril. Nós já fizemos 20 adoções no estado todo. Não são os números de Natal. Naturalmente, Natal e Mossoró, eles sempre apresentam um número maior. Entendi. Por conta da demanda, né? O nosso papo foi muito bom, mas está chegando ao fim. Dr. José Dantas, foi um prazer conversar com o senhor sobre esse assunto tão importante, né? Nesse mês da adoção. Obrigada por aceitar o nosso convite. E eu agradeço e mais uma vez me coloco à disposição. Muito obrigada, Dr. José Dantas. Foi um papo maravilhoso, sem dúvidas muito importante e necessário, principalmente neste mês de maio, como o senhor falou, que é o mês dedicado à adoção. E para você que está nos acompanhando, nos ouvindo, não esqueça de acompanhar as redes sociais do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e até a próxima!